Nova York, uma cidade que por décadas foi símbolo de grandeza e prosperidade, se vê hoje diante de uma série de desafios sem precedentes. O que antes era um ímã para milhões de pessoas ao redor do mundo, hoje se tornou um lugar do qual muitos buscam desesperadamente escapar. Neste vídeo, vamos explorar as razões pelas quais milhares estão deixando a Big Apple e como essas mudanças podem impactar o futuro da cidade. O custo de vida em Nova York, já um dos mais altos do mundo, continuou a subir para níveis insustentáveis em 2024. Nos últimos anos, o aluguel médio em Manhattan ultrapassou $4.500 por mês, um aumento de 20% desde 2022. Some-se a isso o custo de bens e serviços essenciais, que também aumentaram devido à inflação persistente que afeta o país desde a pandemia. Embora o salário médio em Nova York gire em torno de $84 mil por ano, muitas famílias lutam para cobrir necessidades básicas como moradia, alimentação e saúde. Para os recém-chegados à cidade, a situação é ainda mais difícil. A competição por empregos bem remunerados é feroz, e muitos acabam aceitando subempregos, o que torna ainda mais difícil lidar com o alto custo de vida. Essa pressão econômica está levando milhares de nova-iorquinos a buscar alternativas fora do estado, com destinos como Flórida, Texas, Canadá e México sendo os mais populares. Nesses lugares, os custos são consideravelmente mais baixos e as oportunidades, em alguns casos, mais acessíveis. À medida que 2024 avança, a cidade de Nova York se encontra à beira de uma grave crise fiscal. O prefeito Eric Adams alertou que o déficit projetado para o próximo ano pode chegar a $10 bilhões, e a queda na arrecadação continua a se agravar. Grande parte desse déficit se deve à diminuição da arrecadação, que foi acelerada pelo êxodo em massa de cidadãos de classe média e alta que estão se mudando para outros estados com impostos mais baixos. À medida que a população diminui, a base tributária também diminui, o que força o governo local a fazer cortes dolorosos em áreas essenciais, como educação, transporte público e serviços de emergência. Em 2023, foi anunciado que a cidade teria que reduzir sua força de trabalho em 5%, o que deixou milhares de funcionários públicos desempregados e afetou a qualidade dos serviços. Este ano, espera-se que os cortes sejam ainda mais severos, atingindo setores cruciais como a polícia, os bombeiros e a manutenção da infraestrutura. Além disso, o fluxo contínuo de imigrantes chegando à cidade aumenta a pressão sobre um sistema que já está à beira do colapso. Os fundos federais alocados não foram suficientes para cobrir as despesas adicionais, o que coloca em risco a estabilidade financeira de Nova York a longo prazo. Em 2024, a classe média nova-iorquina continua a deixar a cidade em números alarmantes. Mais de 300 mil famílias de classe média deixaram Nova York no ano passado, e a tendência continua este ano, com números que podem ultrapassar as migrações dos anos anteriores. A principal razão para esse êxodo é o alto custo de vida, mas outros fatores também entram em jogo, como o aumento dos impostos, a falta de oportunidades de emprego bem remuneradas e uma crescente sensação de insegurança. A saída da classe média criou um efeito dominó na economia local. As pequenas empresas que dependem dessa população viram suas receitas despencarem, o que levou ao fechamento de diversas lojas, restaurantes e serviços em bairros tradicionalmente ocupados por famílias trabalhadoras. Ao mesmo tempo, cidades como Austin, Dallas e Orlando, nos Estados Unidos, agarraram essa oportunidade para atrair os nova-iorquinos com políticas econômicas mais flexíveis, impostos mais baixos e um custo de vida consideravelmente menor. Em vez de ser vista como uma terra de oportunidades, Nova York começa a ser percebida como uma armadilha financeira, onde os sonhos de sucesso são cada vez mais difíceis de serem realizados pela classe média.
Essa fuga de cérebros e capital humano enfraquece a economia local e aumenta as desigualdades sociais. A crise imobiliária em Nova York atingiu seu ápice em 2024. Os preços dos imóveis batem recordes, com o valor médio de uma propriedade chegando a $620 mil, e os aluguéis continuam subindo sem parar. As famílias de classe média se veem presas em um ciclo vicioso, onde o acesso à moradia se tornou quase impossível devido às altas taxas de juros, que atualmente ultrapassam 7%, e a escassez de moradias populares. Apesar dos esforços das autoridades locais para construir mais moradias populares, essas iniciativas ainda são insuficientes para atender à crescente demanda. Investidores estrangeiros continuam adquirindo imóveis a preços exorbitantes, o que está expulsando os moradores locais do mercado. Isso gerou um fenômeno conhecido como gentrificação forçada, onde famílias de classe média e baixa renda são obrigadas a se mudar para o subúrbio ou para outros estados em busca de alternativas mais acessíveis. Essa migração em massa não afeta apenas as famílias, mas também o pequeno comércio local, que perde seus clientes. Os bairros antes vibrantes e diversos estão sendo substituídos por áreas de luxo inacessíveis à maioria dos nova-iorquinos. A desigualdade econômica em Nova York atingiu um ponto crítico em 2024. O 1% mais rico da cidade agora ganha 50 vezes mais do que o restante da população, abrindo um abismo entre os ultra-ricos e os demais cidadãos. Enquanto os executivos de Wall Street e das grandes empresas continuam a acumular lucros recordes, milhões de nova-iorquinos lutam para sobreviver numa economia que parece não jogar a seu favor. Essa disparidade crescente tem profundas implicações sociais. Enquanto os ricos continuam a acumular bens e a desfrutar de um estilo de vida luxuoso em Manhattan, Brooklyn e outros bairros nobres, grande parte da população enfrenta dificuldades econômicas. Os bairros mais pobres da cidade, principalmente no Bronx e em algumas partes do Queens, enfrentam serviços públicos precários, infraestrutura decadente e acesso limitado a empregos bem remunerados. Nos últimos anos, a pandemia de Covid-19 exacerbou essas disparidades econômicas. Enquanto os setores de tecnologia e finanças se recuperaram rapidamente, muitas pequenas empresas, especialmente nas áreas mais afetadas pelo lockdown, não conseguiram sobreviver. Dezenas de milhares de pessoas se veem desempregadas, dependendo de bicos ou do governo para sobreviver. A desigualdade crescente não afeta apenas as condições materiais, mas também contribui para um crescente mal-estar social, que se manifesta em protestos e aumento da violência em alguns bairros da cidade. Apesar de vários programas governamentais que visam reduzir essas disparidades, como o aumento do salário mínimo e programas de habitação social, a cidade parece incapaz de conter a disparidade de renda. Essa situação levou muitos nova-iorquinos, cansados de não conseguirem melhorar sua situação financeira, a deixar a cidade em busca de lugares que ofereçam maior justiça econômica. A crise do sem-teto em Nova York atingiu um ponto alarmante em 2024. Com mais de 100 mil pessoas vivendo em abrigos ou nas ruas, o problema se tornou um dos maiores desafios humanitários da cidade. Nos últimos 2 anos, o número de pessoas em situação de rua aumentou drasticamente devido a uma combinação de fatores, incluindo a falta de moradias populares, o desemprego de longa duração e o impacto da pandemia na economia local. O sistema de abrigos está sobrecarregado, com as instituições incapazes de oferecer moradia adequada a todos que precisam. Além disso, os recursos destinados aos programas de assistência social foram reduzidos devido à crise financeira da cidade, o que deixou muitas organizações sem recursos para ajudar essa população vulnerável. Embora o prefeito Adams tenha decretado estado de emergência em 2023 para tentar lidar com essa situação, os esforços foram insuficientes e o fluxo constante de imigrantes chegando à cidade só agravou o problema.
A presença crescente de pessoas em situação de rua em locais públicos, como o metrô, os parques e as áreas comerciais, tem gerado preocupação entre moradores e comerciantes, que reclamam da queda na segurança e na atratividade da cidade. No entanto, a solução não é simples. Nova York precisa de um plano abrangente que enfrente tanto a escassez de moradias quanto os problemas subjacentes, como o desemprego e a dependência química, se quiser solucionar essa crise a longo prazo. A insegurança alimentar se agravou bastante em 2024, atingindo 1 em cada 5 nova-iorquinos. Com o aumento absurdo dos preços dos alimentos por causa da inflação, o acesso a uma alimentação acessível diminuiu, principalmente nos bairros mais pobres da cidade. A City Harvest, uma organização sem fins lucrativos, estima que mais de 1,5 milhão de pessoas na cidade lutam para ter o que comer todo dia. O impacto da pandemia, junto com o aumento da desigualdade econômica, resultou em um aumento na procura por bancos de alimentos e restaurantes comunitários. Apesar dos esforços de organizações de caridade e do governo para resolver essa situação, os recursos são insuficientes para atender às necessidades crescentes. Aluguéis exorbitantes e salários baixos obrigam muitas famílias a escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. As crianças e os idosos são os mais afetados por essa crise. As escolas públicas, que costumam oferecer refeições gratuitas ou a preços populares, viram um aumento na dependência desses programas, o que reflete a situação difícil em que muitas famílias se encontram. Enquanto isso, os supermercados em comunidades carentes enfrentam problemas de abastecimento, piorando ainda mais a situação e impedindo que muitas pessoas tenham acesso a produtos frescos e saudáveis. A insegurança alimentar não afeta só a qualidade de vida dos moradores, como também causa problemas de saúde a longo prazo, como a desnutrição e doenças relacionadas à alimentação. A crise de saúde mental em Nova York atingiu níveis alarmantes em 2024. Nos últimos anos, muitas clínicas e programas de apoio fecharam as portas devido à falta de financiamento e à crise orçamentária que a cidade enfrenta. Milhares de pessoas ficam assim privadas de acesso a tratamentos adequados, o que leva a um aumento preocupante dos problemas de saúde mental, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. O estresse relacionado à pandemia, a crise econômica e a insegurança agravaram os problemas de saúde mental em toda a cidade. Os especialistas alertam para o aumento significativo do número de pessoas que sofrem de depressão, ansiedade e transtornos relacionados a traumas. Paralelamente, os serviços de emergência sinalizam um aumento nos incidentes relacionados à saúde mental, como atos autodestrutivos, overdoses e comportamentos violentos. O sistema de saúde da cidade, já sobrecarregado, não consegue lidar com a crescente demanda por serviços de saúde mental. Os tempos de espera para consultar um especialista aumentaram consideravelmente, obrigando muitas pessoas a recorrer a tratamentos de emergência ou a desistir completamente de buscar ajuda. Além disso, a falta de profissionais qualificados e a escassez de recursos nos hospitais públicos agravam a situação. Sem uma intervenção adequada, essa crise pode ter efeitos devastadores na coesão social e na segurança pública em Nova York. Em 2024, a criminalidade em Nova York atingiu níveis alarmantes, com um aumento de 100% nos crimes graves desde 2022. Embora a cidade tenha experimentado uma queda nas taxas de criminalidade nas décadas anteriores, estes últimos anos testemunharam um ressurgimento de delitos, como roubos, agressões e homicídios. A crescente sensação de insegurança levou muitos moradores a reconsiderar sua permanência na cidade, especialmente aqueles com famílias que buscam ambientes mais seguros. O aumento da criminalidade é atribuído a uma série de fatores, incluindo a crise econômica, o desemprego, a falta de oportunidades e a deterioração dos serviços públicos. Além disso,
a crise do sem-teto e da saúde mental exacerbou a situação. A polícia de Nova York, que sofreu cortes no orçamento, está sobrecarregada e tem menos recursos para patrulhar as ruas de forma eficaz. Em muitos bairros, especialmente aqueles de baixa renda, os moradores relatam não se sentirem mais seguros em suas casas ou em espaços públicos. Parques, estações de metrô e áreas comerciais foram ocupados por acampamentos improvisados, o que gerou tensões entre moradores e a população de rua. A falta de uma estratégia clara para combater o crime e melhorar as condições sociais deixou muitos nova-iorquinos se sentindo abandonados pelas autoridades, acelerando o êxodo para estados mais seguros. As mudanças climáticas estão se tornando um problema urgente para Nova York. Nos últimos anos, a cidade tem enfrentado eventos climáticos extremos, como o furacão Ida em 2021, que inundou grande parte da cidade e causou milhões de dólares em danos. As projeções indicam que até 2050, o nível do mar pode subir 2 metros, colocando em risco milhões de moradores que vivem em áreas costeiras. As ondas de calor, cada vez mais intensas, e os apagões no verão afetam desproporcionalmente as comunidades mais vulneráveis. Embora iniciativas tenham sido propostas para mitigar esses efeitos, a crise financeira da cidade coloca em dúvida seu financiamento e implementação em tempo hábil. Os custos econômicos de desastres naturais podem ser imensos, agravando ainda mais as finanças já frágeis de Nova York e adicionando uma nova camada de incerteza ao futuro da cidade. Nova York enfrenta uma crise sem precedentes, marcada pelo alto custo de vida, uma crise orçamentária iminente, um êxodo da classe média e o aumento das desigualdades e da criminalidade. Some-se a isso os desafios da mudança climática, que ameaçam agravar ainda mais a situação. Enquanto milhares de pessoas deixam a cidade, a pergunta que fica é: será que Nova York conseguirá se reinventar e superar esses obstáculos? Ou estamos testemunhando o declínio de uma das cidades mais emblemáticas do mundo? Só o tempo dirá.